Os ETFs, ou então Exchange Traded Funds, né, a sigla desse investimento em inglês, podem ser um ótimo investimento para você, investidor iniciante, e que é muito simples de se investir, pode lhe trazer um lucro muito interessante a longo prazo. Então, se você quer aprender a fazer os seus primeiros investimentos em ETFs, fica até o final desse vídeo que hoje eu vou lhe ensinar por aqui. Fala, investidores, futuros investidores, tudo bem? Eu sou Matheus Guzmão, tô aqui para começar mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os ETFs, certo? O que é um ETF primeiramente? Um ETF é a sigla que em inglês, como eu já falei, significa Exchange Traded Fund. Em português a gente chama de fundo de índice, certo? E é basicamente um ativo, né, como se fosse uma ação da bolsa, que você compra e apenas comprando um ativo você vai estar investindo em diversas outras ações. Vou dar um exemplo mais prático. Na bolsa você pode, por exemplo, ir lá e comprar uma folha de um papel, né? Uma folha aqui de um caderno, por exemplo, você pode comprar uma ação. Suponha que essa folha é uma ação. Mas você pode ir lá, por exemplo, e comprar o bloco inteiro, né? Você comprar um caderno com várias folhas. Então, basicamente, um caderno é um ETF, certo? Você pode comprar, né, só uma folha, comprar a ação, ou então você pode comprar várias folhas que têm a mesma característica, né? Tem o mesmo tamanho aqui e tem a mesma cor, né? Tem a folha branca. E um ETF nada mais é do que isso. É um investimento que ele reúne em um só ativo ações que têm características parecidas. Então, vai reunir ações de um índice que filtra as ações por algum determinado valor de mercado, volume de liquidez, pelo setor que essa empresa atua, depende de como a gestora que criou o fundo quer, de fato, né, fazer esse ETF. E geralmente esses ETFs eles replicam o índice que já existe na bolsa. Um exemplo, aqui na bolsa brasileira a gente tem o índice Bovespa, que é um índice que reúne as maiores empresas do Brasil. Então quando a gente fala, a bolsa brasileira caiu, a bolsa brasileira subiu, a gente se refere, né, ao índice Bovespa, que é o índice de referência. Esse índice reúne mais de 80 empresas que são, né, listadas de acordo com seu valor de mercado. Então as mais de 80 empresas, né, que tem aí o seu valor de mercado considerados os maiores da nossa bolsa estão no índice Bovespa. Aqui a gente tem Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Ambev, enfim, as maiores empresas do Brasil estão reunidas nesse índice. Assim como a gente tem diversos outros índices que reúnem só ações de bancos, índices que reúnem ações americanas. Existem diversos tipos de índice de todo tipo de empresa que você imaginar. E antes aqui de eu falar os tipos de ETF, já chamo você aqui para, se você ainda não sabe fazer o seu primeiro investimento, se você não começou a investir, vai aqui no link da descrição e acessa lá o curso Ponto de Partida. É um curso que o preço é absurdamente baixo em comparação ao valor que eu lhe entrego, e eu lhe dou a garantia de que se você assistir o curso, tirar suas dúvidas comigo e mesmo assim não conseguir fazer seu primeiro investimento, eu devolvo todo o seu dinheiro de volta. Então vai aqui no link da descrição e aprenda a investir com ponto de partida. Bem, dito isso, vamos aqui falar os tipos de ETFs, né? Primeiro a gente tem os mais clássicos, que são os ETFs de ações, que nada mais é do que um ETF que vai reunir ações de um índice que só investe em empresas. Então, por exemplo, o índice Bovespa é um índice de ações, né? Índice que tem as maiores empresas do Brasil. O índice S&P 500, que é basicamente o Bovespa da bolsa americana, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos em um só índice. Também é um tipo, né, de índice que a gente tem, ETFs de ações. Que mais? ETFs, por exemplo, do índice das maiores ações europeias, a gente também tem. Então, dando aqui exemplos, né, de código, por exemplo, do índice Bovespa, a gente tem o fundo BOVX11, que é um ETF que ele vai replicar, né, o índice Bovespa. Temos também, por exemplo, o SPXB11, quase que não sai, que replica, né, como você já deve ter visto no nome, as ações do S&P 500. E temos também, por exemplo, que eu citei aqui, o EURP11, que é o ETF, né, que replica o índice das maiores empresas europeias e que você consegue investir aqui do Brasil. Então isso é muito interessante, né? Além de você fazer um investimento muito simples, que você investe em diversas empresas de uma vez só, sem ter que estudar essas empresas para você investir, aqui no Brasil, investindo em reais, você expõe o seu dinheiro
a empresas do mundo todo. Você pode, por exemplo, investir em empresas do índice Bovespa, né, investir no BOVX11, no SPXB11, no RP11, aqui no Brasil e com menos de R$100. Então é muito acessível e pode ser lucrativo esse tipo de investimento. Aí você me pergunta, mas por que esse investimento pode ser lucrativo, Matheus? Bem, existe um livro chamado Investidor de Bom Senso, que é do John Bogle. O John Bogle é o fundador da Vanguard, uma das maiores gestoras de recursos do mundo. E nesse livro ele mostra um estudo, certo? De que se você investir no ETF que replica o índice S&P 500, por exemplo, o SPXB11, no longo prazo você tem um retorno melhor do que 80% dos investidores americanos. Então, sem você ter que estudar nada, sem ter nenhum trabalho, só comprando o SPXB11, você investe melhor do que 80% das pessoas. Mas por que isso, Matheus? Porque quando você investe em um índice, a gente, como eu falei, né, o índice é a referência da bolsa. E não é todo mundo que consegue bater a média do mercado. Afinal, quando a gente fala do índice, a gente fala da média de como a bolsa performou. E a maior parte dos investidores não consegue bater essa média, certo? Então, lá nos Estados Unidos, 80% das pessoas não batem o índice S&P 500 e aqui no Brasil, 70% dos investidores aproximadamente também não conseguem bater o índice Bovespa. Então, sem ter que estudar nada, você já investe melhor do que 80% das pessoas nos Estados Unidos e aqui no Brasil melhor do que 70% dos investidores, né? Aí, vou dar aqui um adendo, eu tô falando meio estranho, essas feições com a boca assim, eu não tô falando normal porque eu tô cheio de afta na boca, então ignorem se eu tô falando meio estranho aqui em comparação aos outros vídeos, beleza? Além disso, também existem os ETFs de criptomoedas, que como você deve imaginar, faz meio que o mesmo papel, sendo que investe, né, em ativos que não estão listados na bolsa de valores, em criptomoedas. Então a gente tem fundos que replicam o Bitcoin, como por exemplo o QBTC11, né, que replica aí os investimentos em Bitcoin. Você pode investir em Bitcoin sem, de fato, comprar criptomoeda pela bolsa, né? Então, a gente tem esses ETFs que investem em só um criptoativo, como também temos ETFs, né, que são meio que fundos de investimento em criptoativos, como, por exemplo, o Hash11, que eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre, vou deixar aqui nos cards, beleza? Então, a gente tem o Hash11, tem ETFs que investem em ativos do metaverso, a gente tem uma diversidade imensa de ETFs que a gente pode investir em criptomoedas, mesmo aqui na bolsa brasileira e sem ter, né, a necessidade de ter conta em nenhuma corretora de criptomoedas. Também temos ETFs de imóveis, né, que aqui você já deve imaginar que são índices de fundos imobiliários ou então de REITs. O que é um REIT? Um REIT nada mais é do que o fundo imobiliário americano. Ambos, né, os FIIs e os REITs, são fundos que compram imóveis, né, e distribuem isso entre os investidores. Então, por exemplo, você comprar, sei lá, o fundo compra 3 shoppings, distribui isso em cotas e você, investidor, pode comprar esses fundos na bolsa. E um ETF de imóveis nada mais é fazer do que agrupar diversos fundos imobiliários e diversos REITs em um só. É interessante para você se expor à valorização do mercado imobiliário, porém você não recebe ainda dividendos dos ETFs aqui no Brasil. Então, na minha opinião, é melhor você investir diretamente em fundos imobiliários ou então em REITs, né, em uma corretora americana, do que de fato comprar esses ETFs de imóveis. Aí a gente também tem ETFs de renda fixa que ainda não são tão populares aqui no Brasil, mas são ETFs que replicam o índice que está ligado à renda fixa. Então, por exemplo, índices de juros futuros, índices até atrelados aos títulos do Tesouro Direto, né, a precificação dos títulos. Então a gente também tem esse tipo de ETF aqui no Brasil, mas que ainda não é tão popular como, por exemplo, no mercado americano. E aí você me pergunta, Matheus, onde é que eu acho mais ETF? Onde é que eu pesquiso os ETFs para investir? Tem esse site aqui brasileiro que eu acho ele bem interessante, que é o ETF.com você. Aqui você pode pesquisar qualquer ETF que você quiser. Então, por exemplo, aqui o que eu já citei no vídeo, BOVX11. Aí ele vai mostrar aqui, ó, BOVX11, né? Você pode clicar aqui. E aí ele descreve como funciona esse fundo, né? Fala aqui quem gere, né? Que aqui é XP Asset. Fala da taxa de administração aqui, né? Que é a taxa zero, então isso é bem interessante. Você consegue investir de graça nesse fundo aqui, basicamente. Aí aqui mostra o gráfico de retorno ao longo do tempo. Esses gráficos aqui não estão tão atualizados, né? Aqui mostra só em fevereiro desse ano. E aqui mostra, né, um pouco também da tabela de preço, mas não tão atualizado. Para você ver o preço do ETF, é melhor você vir aqui no Google e só jogar, por exemplo, BOVX11. E pronto, aqui você tem o preço detalhado e tudo mais.
mas o ETF com você é interessante para você ver isso, né? Ler um pouco mais sobre o fundo e tal, e você consegue descobrir novos ETFs. Por exemplo, você vem aqui, ó, deixa eu tirar aqui o BOVX11 da pesquisa, e calma aí. E aqui você tem, ó, todos os ETFs do Brasil, que hoje em dia a gente tem 273. Então você pode vir aqui em classes de ativos, pode colocar, por exemplo, fundos de criptomoedas, e aqui vai mostrar todos os fundos que a gente tem aqui na bolsa que investe em criptomoedas, né? Você pode vir aqui, por exemplo, clicar em um no Hash11 e aí vai descrever aqui no que o Hash11 investe e tal. E você pode ir além, você pode vir aqui no Google, por exemplo, e pesquisar Hash11 relações com investidores, e aí você vai entrar no site do próprio fundo, certo? E eu citei aqui o Hash11 por mero exemplo, certo? Que eu já tinha aberto aqui. Mas qualquer fundo, né, qualquer ETF que tem na bolsa, eles vão ter um site desse aqui de apresentação e tirando dúvidas aqui e tudo mais sobre os ETFs que você deseja investir, beleza? Aí você me pergunta, Matheus, mas qual deve ser o primeiro ETF que eu vou investir? Bem, o que eu aconselho é que você comece pelos ETFs mais gerais, como por exemplo, já citei aqui o BOVX11 e o SPXB11, porque você comprando só um ativo, você vai comprar diversas ações ao mesmo tempo, você não fica concentrado em um setor específico, em um tipo de ação específica, então é mais interessante você comprar esses ETFs gerais, como por exemplo o BOVX11 ou SPXB11, ou então os dois, beleza? Eu tô só falando aqui para você comprar índices mais gerais, porque esses índices de referência do mercado, como o BOVX, o Bovespa e o S&P 500, como fala no livro Investidor de Bom Senso, certo? Eles batem, né, o retorno de mais de 70% das pessoas aqui no Brasil e de mais de 80% das pessoas nos Estados Unidos. Então você fazendo esses simples investimentos nesses ETFs, você vai investir melhor do que a maioria das pessoas, pode manter esse investimento para sempre na sua carteira, só comprando todo mês para você acumular mais patrimônio e desfrutar, né, do poder de valorização do mercado a longo prazo. Então comece nos mais gerais, porque a variação dos seus investimentos tende a ser menor e você vai se acostumando com a dinâmica do mercado, com a dinâmica dos ETFs. Aí você me pergunta, Matheus, onde é que eu compro um ETF? Por uma corretora de valores. Vou usar aqui algumas que você pode comprar, né? Se você é menor de idade, você pode comprar na Warren, na Nuinvest, na Rico, na XP, no BTG. Se você é maior de idade, também tem essas, tem mais corretoras também como a Toro, a Clear também. Existem diversas corretoras, eu fiz aqui um vídeo no canal recentemente sobre corretoras, vou deixar aqui nos cards, certo? Mas basicamente você compra por uma corretora de valores que te dá acesso à bolsa, certo? E é bem simples, para você conseguir abrir uma conta é igual abrir uma conta em um banco, basicamente. E se você ainda não investe em ETFs, né? No curso Ponto de Partida, como eu citei aqui, eu lhe ensino na prática aqui, mostrando na tela do meu computador o passo a passo para você comprar o seu primeiro ETF e também para você começar a investir em renda fixa e em ações. Então vai aqui no link da descrição, entra no curso Ponto de Partida que eu lhe garanto que você não vai se arrepender e vai mudar a sua forma de cuidar do seu dinheiro de uma vez por todas. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdo como esse e assiste aqui esse vídeo do canal que com certeza vai lhe agregar muito conteúdo, beleza? Vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!